paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Eu sou a irmã Jane e hoje nós estamos estreando o nosso programa Mulheres que Ensinam. Esse programa foi pensado com muito carinho para nós mulheres, para que nós possamos ter conselhos, dicas sobre lar, sobre família, sobre filhos e principalmente sobre a vida cristã. E nós preparamos mulheres para que possam nos dar dicas, conselhos de como lidar com tudo isso, né? E como a gente pode sim viver uma vida mais leve e com a presença de Deus também. E a nossa convidada especial de hoje, ela é cristã, casada há 4 anos, é psicóloga e tem um sotaque nordestino incrível. É a nossa querida irmã Francisca. Irmã, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Irmã, para quem está nos assistindo, e assim como eu quero saber um pouquinho sobre você. Conta um pouquinho sobre você para nós. Paz do Senhor, irmã Jane, a todos os ouvintes. Como já foi falado, eu me chamo Francisca Abrantes, tenho 29 anos, sou casada há 4 anos com o meu esposo, Leonardo Abrantes, que tem sido uma bênção na minha vida. Sim. Então é um prazer, né, estar aqui participando desse programa juntamente com você. E desde já eu quero deixar meus agradecimentos a todos, né? É muito importante esse programa. Então estou aqui para enriquecer ainda mais esse trabalho. Eu fico muito feliz por isso. Irmã, eu gostaria, como eu anunciei aqui e disse um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, né? Eu sei que você trabalha na área da psicologia. E é uma área, assim, muito importante, né? Ainda mais nos dias de hoje. Conta um pouquinho sobre essa tua profissão e o que ela abrange. Sou graduada em psicologia pelo Centro Universitário Santa Maria. E desde 2019, então já fazem 5 anos que eu estou na profissão de psicóloga, enquanto psicóloga. Tenho alguns cursos nesta área, né? Algumas especializações, sou neuropsicóloga. Estou aqui para agregar ainda mais, não somente falando da vida profissional, né? Mas um pouco também da minha vida pessoal, né? Eu acredito que vai de encontro ao que o próprio projeto ele proporciona e também ele quer trazer aqui para a gente. Sim, e me diga uma coisa. O que te fez escolher essa carreira, né? Essa profissão? Ele se iniciou desde pequenininho ou não? Talvez ao longo da sua vida você pensou, não, eu preciso ser psicóloga. Como que ele se tornou um objetivo? Eu quero seguir essa carreira. Qual que foi a tua motivação para isso? Então, desde jovem, né, adolescente, eu sempre fui uma adolescente que sempre gostou, né, de observar o comportamento humano. Então, eu sempre tive esse interesse. A psicologia surgiu, né, como essa grande área na minha vida. E aí, a partir do momento que eu ingressei aí na graduação, né, e comecei a ter esse conhecimento através de mestres, né, grandes profissionais, professores, que realmente eu conheci a psicologia, a verdadeira psicologia. Então, foi através dos grandes conhecimentos, onde participei de congressos, de palestras, sempre fui muito atuante, né? Que pude embarcar na psicologia, né? Na psicologia, quando eu falo na verdadeira psicologia baseada em evidências científicas. Então, sempre participei de estágios, né? Um estágio onde eu me identifiquei muito, que foi o estágio na cadeia. Então, para mim, enriqueceu ainda mais o meu campo profissional. E não parou por aí, né? Enquanto profissional, eu sempre busco esse aperfeiçoamento. Eu acredito que o profissional, ele sempre está nessa constância né? de estudo, né? Uhum. Então, eu sempre estou estudando, eu sempre gosto também da leitura, faz parte, né? A vida profissional sem a leitura, ela não existe. E assim, como você disse, demanda tempo, né? Você precisar estudar, você precisar se aprimorar. Então, isso gera grande e demanda mais o seu tempo, né, entre si. Como que você concilia, né, a casa, agora o casamento, a tua vida pessoal, a tua vida cristã, né? Porque o teu ministério, como que você consegue em meio a isso tudo ainda estar atenta tanto no serviço quanto dividir, né? Porque a gente precisa ter essas divisões, porque a gente sai do serviço, tem que desligar porque agora vai para casa e desliga daí agora vai
E como que você concilia tudo isso, né? Em determinados 24 horas, como a gente diz, né? Como que você faz para você ter todo esse tempo e conseguir conciliar todas essas tarefas, né? Que você tem. Então, ainda muito jovem, né, na minha vida acadêmica, eu sempre mantive de planejamento. Eu acho que o planejamento ele é essencial na nossa vida, né? Uhum. E enquanto casada, eu não me desprendi, não fiquei distante desse planejamento, né? O meu esposo ele me ajuda muito, é um incentivador, né? Assim como os meus pais eles são na minha vida uns incentivadores na educação, né? Então, para mim, o planejamento, a comunicação, ela faz total diferença na vida da mulher, Uhum. né? Então, quando a gente fala de um planejamento, a gente fala na divisão de tarefas do lar, a gente fala em prioridades, a gente está falando de vários aspectos que merecem atenção e que muitas das vezes a mulher acaba se sobrecarregando por não haver esse planejamento, né? Então, Sim, se sente perdido, porque às vezes tem a vontade de querer trabalhar, mas às vezes os filhos ali no cuidado solo fica se sobrecarrega e daí também tem a casa, né? Então gera que acaba que às vezes se sim, torna uma bagunça entre si. sim, Então, esse planejamento, como você diz, né? Ele é muito importante para que as coisas fluam, né? Isso é mais ou menos isso, né? isso Que, mesmo. né? E me diga uma coisa, irmã Francisca, no teu trabalho, né, como psicóloga, falando um pouquinho mais sobre isso. A gente está hoje em dia num ápice, como que a gente diz, sobre depressão, sobre ansiedade, né? Você, uma das maiores profissionais ali no teu campo ali de trabalho, o que que você diz sobre isso? O que que é o teu ponto de visão, o teu aconselhamento sobre isso? Porque isso afeta também numa vida da pessoa, tanto na vida quanto na carreira, né? O que que você sugere, o que que você vê hoje em dia através desse teu trabalho? Então, eu acredito que eu ainda não mencionei os campos de atuação, né? Aham. Atualmente eu atuo como psicóloga e como neuropsicóloga, atuando principalmente nos públicos desde criança, adolescente e adulto, né? Então, Uhum. eu faço avaliações neuropsicológicas e trabalho fazendo também avaliações no âmbito jurídico como perita, né? Além de trabalhar como professora universitária, que pelo qual eu leciono algumas disciplinas e oriento e sou orientadora de TCC. Então, a saúde mental ela é importante na nossa vida. Quando a gente não tem, né, saúde mental, quando a gente não está bem emocionalmente, isso acaba afetando as outras áreas, inclusive a parte espiritual. Então, eu sempre falo, quando a gente não está bem emocionalmente, a gente não está bem fisicamente, nem socialmente, nem espiritualmente, né? Então, eu acredito que devemos sim olhar, observar, enquanto pessoa, será que estamos nos priorizando? Uhum. Enquanto mulher, será que existe essa prioridade? Sim, existe o cuidado, olhar para si dentro de si, né? Porque às vezes a gente vê um físico, um corpo, né? E tá tudo bem, porque a psicologia também estuda o movimento, né? O agir, né? A pessoa em si, né? Não, tanto a mentalidade ali, o que tá se passando, mas também o comportamento em si. E às vezes a gente, como leigo, a gente não entende e acha que tá tudo bem, né? Vê que tá tudo bem, mas não, a pessoa tá trabalhando às vezes um turbilhão de sensação, de sentimento ali dentro que vai acarretando, né? Isso desvincula, desfaz casamentos, desfaz vida pessoal, profissional e até na vida cristã, né? Desapega da presença de Deus, desapega de tudo que a gente crê, né, na palavra dele, né? E isso mesmo, como você bem mencionou, o autocuidado ele é essencial. Né? E quando falamos de autocuidado, não é somente de um autocuidado físico. A gente, enquanto mulher, Uhum, a gente temos essa prioridade de se arrumar, né? Mas estamos falando de um autocuidado emocional, social, né? uhum. Então, a prática clínica, ela vai manter esse vínculo, né, com esse paciente, com essa mulher, vai tentar entender essas suas particularidades. É importante dizer que cada indivíduo que chega para a gente na clínica, a gente vai observar e vai trabalhar de forma individualizada. É até porque é necessária confiança, né? É tão difícil, às vezes, a gente se abrir pro o que tá dentro da casa, né? Muitas mulheres, às vezes, têm o receio de tanta coisa, às vezes se abrir até pro próprio marido, né, ali.
E vocês ali no trabalho de vocês, vocês precisam gerar essa confiança, gerar esse, como que eu posso dizer, esse aconchego, né? Para quem tá, as mulheres que estão chegando ali, sejam elas, eles, também adolescentes, né? E vocês poderem entender um pouquinho da vida e poder ajudar, né? Isso é muito importante e é algo assim que demanda muito, né, de vocês também, né? Isso é essencial, né? Quando eu falo da psicologia, eu falo em uma psicologia é, que tem evidências científicas. Eu sempre busco trazer isso e levar para meus alunos essa psicologia de verdade. A gente sabe que atualmente tem tem vários meios de enxergar a psicologia, né? Várias pessoas elas querem falar, mencionar sobre a psicologia, ou seja, é uma profissão que está muito em alta, né? Sim. Mas Aham. quando eu falo da prática psicológica de verdade, é uma prática que exige muito estudo, sobretudo científico. Então, nos debruçamos, sobretudo, em artigos, né? E precisamos estar, como eu falei anteriormente, nessa constante busca por esse conhecimento. Afinal de contas, estudar o comportamento humano exige muita complexidade. Então, Uhum. trabalhamos totalmente com essa parte cognitiva, onde envolve totalmente questões aí, né, mais cognitivas e na relação do comportamento humano. Então, é nessa relação que eu trabalho, a cognição e o comportamento. Trabalho com a abordagem terapia cognitivo-comportamental. Aham. Então, é uma área também, uma abordagem que é padrão ouro no tratamento de vários transtornos e tem se mostrado eficaz no tratamento. Isso é muito importante. Então, é um conselho que você até deixa, né, aqui para nós, né, e para quem está também nos assistindo, que é importante buscar ajuda, né? Não precisa guardar tudo para si, Não. né? Não tem essa necessidade, né? É importante, já que você, às vezes, talvez no lar ali você não consiga trocar, Sim. talvez pensar, mas meu marido não entende, meu filho não aceita, enfim. Mas procurar a ajuda, né? Então, e vocês estão preparados para isso, né? Como você bem falou, né? Para ajudar. Isso, e você traz muito bem essa questão, né, da atuação do psicólogo, porque é justamente isso, né? Eu sempre menciono também nas aulas mais específicas sobre que profissão é essa. Uhum. Estamos falando de uma profissão que muitas das vezes é enxergado como tabu. Ah, eu não preciso ir ao psicólogo porque eu não sou louco. Ah, sim, isso é muito Então, falado mesmo, né? isso é muito falado e discutido, e a gente traz que o psicólogo não é a mesma coisa que um amigo, não é a mesma coisa que um taxista, que ou seja, que cada profissão ela vai ter um código de ética, então a profissão de psicologia ela não é diferente, a gente tem um código, devemos seguir esse código, temos um Uhum. conselho, né, seja ele regional ou federal, então eu sempre procuro levar em consideração a ética e a responsabilidade. Porque é Isso um é muito juramento que vocês fazem, isso, né? Perante ali a sociedade, vocês estarem ali isso, sempre para ajudar, né? Cada um que necessita de ajuda, né? Então é um isso. juramento, por isso que é algo tão sério, algo tão a ser falado, né? E Sim, cada vez mais exposto, para que a sociedade em si, as mulheres em si, né? sim, Entendam mais sobre isso e procurem a ajuda, né? isso mesmo. Então, falamos totalmente de uma profissão que não envolve somente uma escuta qualificada, mas Uhum. que também, depois que esse profissional escuta, ele precisa agir através de técnicas. E essas técnicas, elas são científicas e esse profissional, ele precisa estar capacitado, né, para atuar com esses diversos públicos, seja ele infantil, adolescente, adulto ou até mesmo o idoso. É o idoso também. É algo assim muito a ser explicado, Abrangente. né? Muito abrangente. E sim, a gente fala também muito sobre a religião, né? Sobre muita fé, para você não desistir, para você sempre ter a busca de Deus, a presença dele e saber que isso é um meio que a gente vai cada vez mais entendendo os propósitos, né? E falar sobre propósitos, mudando agora um pouquinho de assunto, Uhum. vamos agora para partir para tua vida mais pessoal, Sim. irmã, para que a gente conheça. Agora a gente já conheceu a tua área de trabalho, o teu dia a dia. Me diga um pouquinho assim sobre a tua vida cristã. Né? A gente já conheceu a irmã Francisca profissional, vamos conhecer a irmã Francisca cristã. Certo. A vida cristã, ela surgiu desde o berço ou na fase da adolescência? Como que ela surgiu, irmã? Isso é muito importante você trazer também
essa diferenciação, né, entre a vida pessoal e a vida profissional. Como cristã, eu sempre busquei estar dentro dos parâmetros bíblicos, né, dentro dos princípios, dos valores. Eu sempre mantive essa influência da minha família. Então, eu nasci em um berço evangélico, né, sim. cristão. Aham. Sempre mantive essa busca constante pela obediência em Deus, a seguir esses princípios, né? Então, sempre se mantive mesmo na casa do Senhor. Só que aos 16 anos, né, eu mantive um encontro maior ainda, uma maior intimidade, né? Eu sempre observava meus tios, que são grandes influenciadores na minha vida cristã, né? Eles são pastores e sempre me influenciaram a buscar o melhor de Deus. E sempre eu escutava eles falarem, você que quer ter um encontro com o Senhor, que quer ter o seu nome escrito no livro da vida, vem aqui à frente. Então, eu, aos 16 anos, conheci, né, e a partir daí tenho buscado, né, manter a obediência, né, nessa constância de vida espiritual. E sobre a sua gestação? Eu fiquei sabendo, né, que você está grávida. Sim. Me conta um pouquinho sobre a tua gestação, né? Foi planejada ou, meu Deus, aconteceu, né? Que às vezes acontece assim, a gente não se planeja, mas acaba que vem, né? Como que é a sua gestação? A minha gestação está sendo uma bênção de Deus. Amém. Eu confesso que foi muito bem planejado, né? E a gente sempre buscou ao Senhor essa gestação, muito desejada por mim e pelo meu esposo. E quando a gente decidiu estar nesse planejamento, né, a gente manteve algumas dificuldades, né, que foram aí de encontro à medicina. Então, não foi então uma gestação tão tranquila para se chegar nela, né? isso. Precisou de um tratamento, algo do tipo? A gente buscou, sim, a medicina, né, para manter esse auxílio, o maior entendimento, né, do que fazer uma consulta pré-concepcional. O meu médico hoje, né, o meu obstetra, ele sempre fala que a gestação ela dura 12 meses. Então, a gente, quando pensa em gestação, descobrir a gravidez, tem que começar a ir lá no médico, fazer os exames, não é bem assim. Ela começa muito antes. Então, desde essa decisão, na verdade. E aí foi nessa decisão, queremos ser pais, só que houve essa decisão também de procurar um médico, né? Procurar um médico para saber quais exames precisaria fazer, se realmente as vitaminas estavam ali alinhadas, né? Ou seja, se o meu organismo estava preparado para isso. E eu descobri que não. Eu descobri que precisaria de algo a mais. E aí foi onde apareceram as dificuldades e passei por vários exames, passei por várias consultas e o médico falou que precisaria tomar uma medicação. Né? Estou resumindo um pouco, Sim, extenso. E aí, a partir do momento que a gente procuramos essa medicação, a gente não encontramos recursos, não tinha mão de obra para fazer essa medicação. Então, essa medicação não existia aqui, você diz, no Brasil? Ela não tinha aqui? Isso, a gente recorreu a vários profissionais, farmacêuticos, médicos, né? Eles entraram em um grupo. A gente pesquisou também, né? E justamente não tinha mão de obra. Então, eu procurei buscar mais a presença do Senhor, manter essa maior intimidade. E foi onde o Senhor, ele realmente agiu. Então, foi nesse momento, né? De tão gloriosa presença de Deus em que ele se mostrou que só ele poderia fazer o impossível. Porque se a gente for ver como humana, né? Ali você pensou, não, eu não vou conseguir ser mãe. Porque, vamos colocar assim, você consegue ser mãe, mas se você for lá e comprar um remédio de tantos mil, tantos milhões, e que não tem nem aqui, né? Então você já pensa assim, não vou conseguir. Mas como a tua fé prevaleceu, como o teu desejo de ser mãe, como Deus é um Deus de propósito, ele falou, não, ela vai ser mãe sim, não precisou nem da medicação. Olha que bênção, né? É um testemunho. E como que é o nome do neném? Então, ele se chama Isaac, a promessa de Deus, né? Que lindo. Quer dizer riso. Então, justamente foi nesse momento em que Deus se revelou ainda mais e confirmou o nome, né? Ou seja, houve um planejamento, houve
uma oração, houve um momento com Deus até para essa realização, né, e essa concretização desse sonho. Então, eu estou gerando um sonho que, antes de ser meu, é um sonho de Deus. Sim, é um plano dele, né? É um plano dele. Nós estamos aqui agora com várias mulheres, creio eu, assistindo a gente. E sobre a fé, né? Como dizer, né? Você passou por um milagre, você conheceu o milagre e de estar gerando uma vida é conhecer um pouquinho mais de Deus, o porquê Ele nos fez, né? Então é uma dádiva a gente ser mãe. Então, embora ao trabalho, embora a nossa vida corrida, né? A gente poder chegar em casa também, contemplar os filhos, ver que a gente gerou amor, né? É algo incrível, né, irmã Francisca? O que você tem de dizer para mim e para aqueles que estão nos assistindo sobre a fé, sobre esse teu desejo de servir a Deus? O que você... Uma homenagem, assim, que você diz sobre estar na casa do Pai, sobre viver a presença dele, né? Então, enquanto cristã, eu carrego valores, como eu falei anteriormente. E a fé, ela tem muito a dizer, né, sobre o que a gente acredita. Eu acredito que Deus, ele deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Então, devemos buscar a Ele com essa urgência, manter essa urgência de manter esse contato com Ele e dizer às mulheres, né, que estão nos assistindo, que sempre busque, né, estar aos pés do Senhor diariamente, né, seja no trabalho, seja no âmbito social. Essa procura, essa urgência por Deus, ela deve ser mantida. Então, Deus, né, deve ser a nossa maior prioridade. A nossa base, né? A nossa base. Uhum. Eu acho incrível, assim, poder ver o teu testemunho, poder ver a tua vida, que é tão corrida, é tão cheia de planos e que você não desiste, né? Agora tá com um nenenzinho, que a gente sabe que também não é fácil, Sim. né? Trabalhar gestante, né? Não envolve muita coisa, né? Sim. Mas você falar, assim, sobre Deus, sobre tudo que está passando, com riso, né? Em meio às dificuldades que nós teremos, é normal, né? A gente sempre diz assim, nós como os cristãos, que gerar testemunho às vezes é dolorido, mas não tem como não gerar o testemunho e não dizer da vitória. Sim. Então, assim, você teve esse meio, esse percurso ali tão difícil, mas saber que você também tá ali conseguindo gerar uma vida, tá trabalhando, tá cuidando da casa, do marido, às vezes é enlouquecedor, sim, né? Um pouco. Mas é incrível, né? A gente poder saber que Deus cuida de tudo, de todos os detalhes. E essa é a maior riqueza e a importância disso tudo, né, irmã Francisca? No meio de hoje em dia, como você falou, não só a importância de você ter um teu autocuidado, buscar uma ajuda, mas você dobrar o teu joelho e entregar tudo, né? Entregar com lágrimas. Às vezes não sai a fala, mas a lágrima é traduzida por ele, né? E saber que tudo vai dar certo no final. Isso é importante, né? Então, para mim, né, esse momento foi enriquecedor. Falar da minha vida profissional e, ao mesmo tempo, falar da minha vida pessoal é um desafio. Até porque a psicologia, ela não se mistura com a religião, né? A psicologia a gente tem como uma ciência, mas falar da minha vida pessoal me possibilitou falar dos meus valores, no que eu acredito, Sim. na fé em Deus, nos meus princípios, no que eu carrego de verdade. A gente fala com zelo de tudo que a gente tem, né? Mas quando a gente começa a falar dele, é algo assim extraordinário, é muito importante, porque a gente já tá falando de algo que é surreal, né? E que todas nós possamos sentir essa presença, buscar essa presença, que eu acho que muita coisa ali que acarreta vai se tranquilizar, né? Vai entrar nos eixos e assim vai fluir melhor. Sim. Irmã Francisca, eu quero te agradecer grandemente, né, por passar essa sabedoria, esse teu momento assim que você passou pra gente, esse teu aprendizado. Muito obrigado por estar tanto me ensinando quanto ensinando muitas mulheres aqui a levar um pouco a vida mais leve, mas também buscar a sabedoria, buscar a ajuda, né? Muito obrigada pela tua participação nesse canal. Obrigada. E eu tenho um encontro com você toda quinta-feira às 20 horas. Eu conto com você para mais entrevistas e mais dicas para a gente levar a vida mais tranquila. Amém?